Êxodo 14. Disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel que se voltem e se acampem diante de Piairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon, em frente dele assentareis o acampamento junto ao mar. Então Faraó dirá dos filhos de Israel: Eles estão embaraçados na terra, o deserto os encerrou. Eu endurecerei o coração de Faraó, e ele os perseguirá. Glorificar-me-ei em Faraó, e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. Quando, pois, foi anunciado ao rei do Egito que o povo havia fugido, mudou-se o coração de Faraó, e dos seus servos, contra o povo, e disseram: Que é isso que fizemos, permitindo que Israel saísse e deixasse de nos servir? E Faraó aprontou o seu carro, e tomou consigo seu povo, tomou também 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito, e capitães sobre todos eles. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, e este perseguiu os filhos de Israel, pois os filhos de Israel saíam afoitamente. Os egípcios, com todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavaleiros e o seu exército, os perseguiram e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Piairote, diante de Baal-Zefon. Quando Faraó se aproximava, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios marchavam atrás deles, pelo que tiveram muito medo os filhos de Israel e clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: Foi porque não havia sepulcros no Egito que de lá nos tiraste para morrermos neste deserto? Por que nos fizeste isto, tirando-nos do Egito? Não é isto que te dissemos no Egito: Deixa-nos, que sirvamos aos egípcios? Pois melhor nos fora servir aos egípcios, do que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: Não temais. Estai quietos, e vede o livramento do Senhor, que ele hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Então disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta a tua vara, e estende a mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eis que eu endurecerei o coração dos egípcios, e estes entrarão atrás deles, e glorificar-me-ei em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando me tiver glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros. Então o anjo de Deus, que ia adiante do exército de Israel, se retirou e se pôs atrás deles, também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás, colocando-se entre o campo dos egípcios e o campo dos israelitas. Assim havia nuvem e trevas, contudo aquela clareava a noite para Israel, de maneira que em toda a noite não se aproximou um do outro. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e fez do mar terra seca, e as águas foram divididas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhes qual muro à sua direita e à sua esquerda. E os egípcios os perseguiram, e entraram atrás deles até o meio do mar, com todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavaleiros. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna do fogo e da nuvem, olhou para o campo dos egípcios, e alvoroçou o campo dos egípcios, embaraçou-lhes as rodas dos carros, e fê-los andar dificultosamente, de modo que os egípcios disseram: Fujamos de diante de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. Nisso o Senhor disse a Moisés: Estende a mão sobre o mar, para que as águas se tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar retomou a sua força ao amanhecer, e os egípcios fugiram de encontro a ele. Assim o Senhor derribou os egípcios no meio do mar. As águas, tornando, cobriram os carros e os cavaleiros, todo o exército de Faraó, que atrás deles havia entrado no mar, não ficou nem sequer um deles. Mas os filhos de Israel caminharam a pé enxuto pelo meio do mar, as águas foram-lhes qual muro à sua direita e à sua esquerda. Assim o Senhor, naquele dia, salvou Israel da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar, e viu Israel a grande obra que o Senhor operara contra os egípcios, pelo que o povo temeu ao Senhor, e creu no Senhor e em Moisés, seu servo. Êxodo 15.
Então cantaram Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor, dizendo: Cantarei ao Senhor, porque gloriosamente triunfou, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força, e o meu cântico, ele se tem tornado a minha salvação, é ele o meu Deus, portanto louvarei, é o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. O Senhor é homem de guerra, Jeová é o seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército. Os seus escolhidos capitães foram submersos no Mar Vermelho. Os abismos os cobriram, desceram as profundezas como pedra. A tua destra, ó Senhor, é gloriosa em poder, a tua destra, ó Senhor, destroça o inimigo. Na grandeza da tua excelência derrubas os que se levantam contra ti, envias o teu furor, que os devora como restolho. Ao sopro dos teus narizes amontoaram-se as águas, as correntes pararam como um montão, os abismos coalharam-se no coração do mar. O inimigo dizia: perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos, dele se satisfará o meu desejo, arrancarei a minha espada, a minha mão os destruirá. Sopraste com o teu vento, e o mar os cobriu, afundaram-se como chumbo em grandes águas. Quem entre os deuses é como tu, ó Senhor, a quem é como tu, poderoso em santidade, admirável em louvores, operando maravilhas. Estendeste a mão direita, e a terra os tragou. Na tua beneficência guiaste o povo que remiste, na tua força o conduziste à tua santa habitação. Os povos ouviram e estremeceram, dores apoderaram-se dos habitantes da Filístia. Então os príncipes de Edom se pasmaram, dos poderosos de Moabe apoderou-se um tremor, derreteram-se todos os habitantes de Canaã. Sobre eles caiu medo e pavor, pela grandeza do teu braço emudeceram como uma pedra, até que o teu povo passasse, ó Senhor, até que passasse este povo que adquiriste. Tu os introduzirás, e os plantarás no monte da tua herança, no lugar que tu, ó Senhor, aparelhaste para a tua habitação, no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. O Senhor reinará eterna e perpetuamente. Porque os cavalos de Faraó, com os seus carros e com os seus cavaleiros, entraram no mar, e o Senhor fez tornar as águas do mar sobre eles, mas os filhos de Israel passaram em seco pelo meio do mar. Então Miriam, a profetisa, irmã de Arão, tomou na mão um tamboril, e todas as mulheres saíram atrás dela com tamboris, e com danças. E Miriam lhes respondia: Cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou, lançou no mar o cavalo com o seu cavaleiro. Depois Moisés fez partir a Israel do Mar Vermelho, e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto, e não acharam água. E chegaram a Mara, mas não podiam beber das suas águas, porque eram amargas, por isso chamou-se o lugar Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: Que havemos de beber? Então clamou Moisés ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe uma árvore, e Moisés lançou-a nas águas, as quais se tornaram doces. Ali Deus lhes deu um estatuto e uma ordenança, e ali os provou, dizendo: Se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, sobre ti não enviarei nenhuma das enfermidades que enviei sobre os egípcios, porque eu sou o Senhor que te sara. Então vieram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e ali, junto das águas, acamparam. Êxodo